falar do Trotsky é que nessa segunda revolta, ele mandou matar... E olha que ele não tava no comando central. Ele era periférico. Ele mandou matar mais gente do que o Stalin. E ele tem um momento que é bastante curioso, assim, os caras que são... Tanto os trotskistas quanto os stalinistas... A gente lê esses caras, tá? Pois Pra você ver é. como é que é. Tanto os trotskistas quanto os stalinistas, eles têm uma discussão, um jogando a culpa no outro. E tem, por exemplo, o trotskista, até nesses podcasts da concorrência aí, sabe? Que eles estão, tá vendo, um podcast sobre cultura, política, etc, sabe? Nós que somos radicais, né? Eles não. Aquele podcast do cara negando o Gulag, lembra? Eu vou ouvir aqui um trecho, ó. A exploração de mão de obra escrava teve na indústria soviética também. Qual? Eu tô repetindo o argumento deles, vocês que me digam. Ah, tá. Porra, aí eu foda. 100 milhões de pessoas morreram no regime comunista, Zamiliano. Você não lê os dados? De 1991 a 2015, 230 milhões de crianças morreram, segundo os dados da ONU, de inanição no mundo. A gente deve acabar com o capitalismo amanhã ou não? Porque foram 100 milhões em 90 anos. Não, mas teve trabalho forçado na União Soviética, e teve gulag, e teve galera sendo presa e trabalhando forçadamente também. Teve perseguição, teve tudo isso. Tá, e teve campos de concentração no sentido de extermínio? Teve. Stalin matou mais que Hitler. Cadê o... Tendo em vista que o Stalin matou o exército alemão, né? Eu acho que ele matou mais que o Hitler mesmo. Não, depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Não. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, porque isso é uma assim, coisa que agora sempre batem, assim, diz assim, ó, Hitler usava mão de obra escrava, o Stalin também usou mão de obra escrava. Não? Então, por favor, nos iluminem sobre isso. Não, porque que acontece? A gente, ó, não tava lá. O processo que acontece, a gente tem os planos, né, do desenvolvimento da economia planificada soviética, e aí tem um processo de industrialização bem grande. Só que a distribuição de trabalho, ela tem essa coisa das pessoas se alistarem para trabalhar em determinadas coisas, mas as pessoas também tinham tempo de lazer. O que acontecia? Como a União Soviética estava num processo de franco crescimento, muitas pessoas, nos seus tempos livres, se voluntariavam para fazer certos trabalhos não especializados. Então, alguns trabalhos que não exigiam uma especialização para fazer aquele tipo de trabalho, as pessoas iam fazer, sabe? Simplesmente por causa da crença na ideologia, na revolução, etc. Essas pessoas, elas se candidatavam, mas não era algo obrigatório, era o tipo assim, cara, pra gente crescer, a gente tem que fazer isso aqui, precisa de mais gente, então eu vou me voluntariar pra fazer, tá ligado? Não é algo assim, ó, você vai fazer, vai ficar preso. Mas, Diego, eu assim, é que nem quando o meu patrão chega e fala assim, ô Ivan, seguinte, ó, termina às 6 horas, você acaba, mas nossa, seria muito foda se você ficasse aqui até meia-noite pra fechar esses arquivos, porque precisa rodar a imprensa amanhã, tá ligado? Você não precisa, mas eu ia curtir muito que você ficasse. E daí eu penso, caralho, eu vou perder meu emprego se eu não fazer isso. Então, a diferença é exatamente essa. Você está numa relação capitalista, onde você vai perder o seu emprego. Lá não, você já tinha o seu emprego e você se voluntariava para uma outra tarefa que não tinha necessariamente nada a ver com o teu trabalho. Eu entendeu? ia levar uma bala na cabeça se eu não trabalhasse, Diego. Fala a verdade, assim. Tinha um soldado atrás de mim. Você tava lá, Diego. Você tava lá. Você ia ser considerado só um babaca. Sabe qual é? Você ia ser considerado o cuzão pau no cu da sociedade. Mas ia ser o rolê do seguinte: ô seu filho da puta, eu tô trabalhando igual um desgraçado aqui, você não vai fazer porra nenhuma, você vai botar o pé pro alto? Vou te dar um exemplo. Te dar um exemplo interessante. Você tá falando disso, né? Pessoas que não querem trabalhar. E por favor, me deem. Tá vendo? O cara, ele acha que Gulag era uma colônia de férias. Não sei se foi nesse mesmo episódio, mas um dos caras ele fala assim, não, mas eu sou trotskista, e ele fala com orgulho. Porque meu Trotsky é o Trotsky da Guerra Civil Russa. É o Trotsky que o Stalin falou assim, rapaz, você está indo longe demais. Exatamente. O cara fala isso, assim, imagina eu falar assim, não, meu Hitler preferido é o Hitler. O Hitler antes do bigodinho. Pois é. O Hitler sem bigode. O Hitler assim, tipo falando assim, ó, gente, sabe por que a gente precisa de câmara de gás? Porque matar um a um na bala é muito caro, meu. A gente tá precisando economizar níquel.
Entendeu? Imagina eu falando uma coisa dessas. Agora os caras falam isso e ganham destaque, entendeu? A gente não, nós somos radicais, extrema-direita, milícia virtual do gabinete do ódio, assim por diante. Bom, Duas coisas importantes sobre Trotsky. Um dos livros que mais me embrulhou em destino foi um livro do Trotsky chamado Terrorismo e Comunismo. a gente comentou esse Eu alguns episódios recomendo pra a trás. todos que leiam esse livro para que vocês possam entender por que o manual do guerrilheiro do Marighella é um manual. E o terrorismo e comunismo é exatamente o centro teórico de onde o manual é retirado, né? O livro do Marighella é meramente um checklist, é um conjunto de práticas que é retirado de dentro do livro do Trotsky chamado Terrorismo e Comunismo, que é um livro de 1920. Um outro livro que eu vi que realmente me espantou, as pessoas não têm noção do que elas estão falando, assim, não tem noção. É uma autobiografia do Trotsky chamada Minha Vida. Cara, A autobiografia do Trotsky é aquela coisa assim, você fala, cara, se esse aqui é o necrológio do Trotsky antes de entrar pro COF, é o tipo da do cara que primeira você fala, aula ali. caia, Sai de desliga esse perto. cara do COF. Não dá, esse cara não dá. A autobiografia dele, a forma com que ele se vê é extremamente violenta. E ele está edulcorando a si mesmo. Ele está, de certa forma, dourando a pílula. Ele está dando uma amenizada, ele está emasculando a situação dele. Ele está dando uma bela de uma amenizada. E mesmo amenizada na forma com que ele se vê na autobiografia dele, É um negócio horroroso. Só perde, na minha opinião, para a biografia do Mao Tse-tung. A biografia do Mao Tse-tung é um negócio assim... Eu não li. Ele tem autobiografia? Ou... Não, é a biografia do Holiday, da John Chang do Holiday. É um casal, ele. Isso, é um casal. Eles eu li. acabaram... a chinesa fugiu da China, acabou se casando com um jornalista que a ajudou, que é já são Britânico, né? senhores, britânico, já são senhores já de idade. E contam coisas assim, espantosas a respeito A do Mal realmente chegou no limite pra mim. Acho que foi um dos livros mais É que o livro mais assustador que eu li recentemente a respeito de... Recentemente não, já deve fazer quase uns 10 anos que eu li a respeito de comunismo, é o Fuga do Campo 14. Se você leu aquele isso negócio, aí não dá pra você... eu li assim, o prefácio e você fala, nossa, que coisa horrível, deve ser um dos prefácios mais assustadores. Aí você lê o primeiro capítulo e você fala, nossa, Não dá. esse foi o primeiro capítulo mais assustador. Aí você lê o segundo, o segundo, aí você fala, não, o primeiro não era nada perto do segundo. Aí você lê o terceiro, aí você fala, não, o primeiro era Jardim da Infância, cara, perto do... E vai piorando, você fala, cara, você deu... Fuga do Campo 14 é um negócio... Até a fuga dele, na hora que acontece a fuga, você dá uma respirada, fala, puta, meu, parou, porque... Não, e aí você fica numa situação, né, você fica até com um ar suspenso, porque você fala, é um Tarzan às avessas, né, porque o cara, ele tá vindo pra realidade, ele sai daquela situação, do campo de concentração... Que ele não sabe que existe vida fora do campo de concentração. Ele não sabe foi como é a ensinado vida disso. de verdade, ele não sabe como é a relação entre um filho e uma mãe. Leiam o livro, é horrível. Pra quem não sabe, o governo norte-coreano ele tem uma coisa típica dos socialismos que envolvem raça também, né? Essas coisas, o socialismo, quando envolve raça, as pessoas acham que vai pra direita, né? Sem lembrar que Slobodan Milosevic, que é edulcorado pela esquerda mundial inteira, inclusive aquele cara que ganhou o Nobel, Harold Pinter, tinha textos elogiando o Milosevic, o Noam Chomsky tem textos elogiando o Milosevic, não sei mais o que, ele fez limpeza étnica, tá? Só pra lembrar disso. Exatamente. Tito também era um socialista racista, assim por diante. E lá na Coreia do Norte, lá no Campo 14, que é essa grande... onde se passa esse livro, num dos gulags lá, né? Eles estavam fazendo experimentos para as pessoas serem mais altas, porque os Kim, eles têm uma questão com o fato de coreano ser muito baixinho. E nos campos de concentração, então, eles pegavam as mulheres, que você tem 3 gerações, né? Se você é pego fazendo alguma atividade contra-revolucionária, você e 3 gerações estão condenados. Então, seu filho, seu neto, seu bisneto, ele pode, supostamente, né? Ainda não deu nem tempo para você verificar se isso vai ser aplicado de fato. Não tem nenhum checks and balances ali, né? Não tem uma ONG ali, não tem um ministério público para analisar se está sendo realizado de fato.
Então eles pegam as mulheres e os guardas, eles vão lá, eles têm uma semana, por exemplo, que eles têm os direitos de ter as mulheres. Então ele nasce por causa de um desses estupros. E basicamente a mãe dele não tem a menor relação com ele. Tudo que ele faz com a mãe o tempo todo, ele nunca ouviu um eu te amo da mãe, a mãe dele nunca o protegeu. Pelo contrário. Eles disputam comida. Eles disputam comida. A mãe dele, assim, na hora que via que ele tinha comido mais, ela ficou sem comida e ela espancava o filho. Então é isso que é o Gulag, que o cara aqui atrás... Exato. Tá, ele fala que era trabalho voluntário. Porque colônia de férias, porque lá na União Soviética, assim, era tão bom que você falava, o que eu vou fazer à tarde? Exato. Que delícia. E nós que somos radicais, tá? Nós somos extrema-direita, nós somos teocráticos. Essa turma aí é tudo gente boa.